primeiro versículo aqui, Efésios, que nós vamos ler hoje, vai ser Efésios, capítulo 3, verso de número 9. Nós vamos falar um pouco desse plano, que vai estar descrito aqui nesses versículos. Versículo 9. E demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério, que desde os séculos esteve oculto em Deus, que tudo criou por meio de Jesus Cristo, para que agora, pela igreja, a multiforme sabedoria de Deus, seja conhecida dos principados e potestades nos céus, segundo o eterno propósito que fez em Cristo Jesus nosso Senhor. Então observe, Deus, em algum lugar da eternidade, que está falando aqui dessa dispensação do mistério, Deus, ele teve um plano. Qual foi esse plano? Cristo Jesus, o corpo de Cristo Jesus. Por isso que ele disse que estava oculto em Deus, no verso 9. E Paulo, e Deus através de Cristo, ele vai demonstrar tudo isso. Vai demonstrar como Cristo pegou o homem para si de novo. Como Cristo vai casar com a igreja. E Paulo, ele demonstra isso de uma forma muito simples, que eu queria falar aqui para vocês, que nós precisamos nos desenvolver. Porque quando Deus criou o homem, ele disse bem assim, para o Pai, porque nós conhecemos Deus como Pai, na verdade, não é o Pai, o Espírito e o Filho. Então Paulo, quando ele escreve essa carta aos Efésios, ele disse bem assim, para o Pai nós seremos uma família, para o Filho nós seremos uma esposa, e para o Espírito nós seremos uma morada. Então, para o Pai, família, para o Filho, esposa, para o Espírito Santo, morada. Para o Pai, ele nos elegeu, nós fomos adotados, por isso que nós somos família. Para o Filho, nós fomos redimidos, e para o Espírito, nós fomos selados. E eu queria descortinar isso com vocês essa noite. E eu vou começar de trás para frente, eu vou começar aqui pelo Espírito. Lá em Efésios, agora leia lá comigo, lá em Efésios 2:22. 2:21. Desde o 21 aqui, vou ler. 2:21, Efésios 2:21. No qual todo edifício bem ajustado cresce para templo santo do Senhor, no qual também vós juntamente sois edificados para a morada de Deus em Espírito. Então, para o Espírito Santo nós somos morada. Só que nós não começamos como morada. Não. Paulo vai dizer que nós começamos como edifício. 21. No qual todo edifício. E o que é um edifício? O edifício é algo que ainda está em construção. Ou seja, quem está ali no edifício só são os trabalhadores que estão trabalhando. Então, primeiramente, é um estágio. A igreja, ela precisa passar por esse estágio. Primeiro, ela é um edifício que só tem os trabalhadores ali trabalhando. Depois, Paulo vai dizer que esse edifício se transforma num templo santo. Cresce para templo santo no Senhor. E o que é um templo? Um templo só é um lugar onde a pessoa vai ali visitar. Não é verdade? Você não vem aqui visitar, depois você vai para sua casa? Não é verdade? Então, você só vem visitar no templo. Então ali é só o segundo estágio. Mas o terceiro estágio, onde vai ser o clímax do Espírito Santo, vai ser aqui no verso 22, que ele diz assim, no qual também vós juntamente sois edificados para morada. Ou seja, você não vai ali, o Espírito Santo não vai ali só visitar, ele vai ali habitar. Amém?
mais que tudo nós queremos a tua glória. Venha habitar. Terceiro estágio que nós precisamos entrar no Espírito de Deus é que ele venha habitar. Só que para ele vir habitar, nós precisamos ser edificados. Por isso que está dizendo aqui, ó, no qual também vós juntamente sois edificados. Então, para o Espírito de Deus, como casa, nós precisamos ser edificados. E onde eu mostro isso para vocês? Lá em 1 Reis. Abra sua Bíblia lá em 1 Reis. Deixa marcado em Efésios aí, que nós ainda vamos voltar para Efésios. Eu queria que você abrisse em 1 Reis 6. Quantos ainda estão felizes? Amém. Glória a Deus. 1 Reis 6 vai falar sobre a construção do templo do rei Salomão. E não tem exemplo melhor do que usar esse 1 Reis aqui 6, porque vai falar sobre, no versículo 7 vai falar o seguinte aqui, ó. Vamos lá. 1 Reis 6, verso 7. E edifica-se a casa com pedras preparadas, com as traziam se edificava, de maneira que nem martelo, nem machado, nem nenhum outro instrumento de ferro se ouvia na casa quando a edificava. Então, ou seja, quando o rei Salomão quis fazer uma casa para Deus, ele precisava de pedras para fazer a casa. E não era uma pedrinha qualquer não, era uma pedra grande mesmo, pedra gigante. Só que na construção da casa não podia haver barulho de ferramenta. Então ele pegava essas pedras numa pedreira. E onde era essa pedreira? As pedreiras geralmente eram nos lugares altos e desertos. E lá naqueles lugares altos e desertos elas eram preparadas. E quando elas vinham de lá desses lugares altos e desertos, elas já vinham prontas, que só fazia encaixar. É que está dizendo, como trazia se edificava. E a palavra de Deus diz, lá em 1 Pedro 2,5, diz que nós somos pedras vivas, preparadas como para a edificação da casa de Deus. Aleluia! Só que nós, como pedras vivas, nós precisamos ser edificados. E onde é que você vai ser edificado? Na pedreira. Você, como pedra viva, precisa ir nos lugares altos. Você não precisa viver nesse rasinho na vida com Deus, não. Você precisa ir para os lugares altos, os lugares desertos, onde você vai ser preparado para ser uma morada de Deus, onde o Espírito de Deus vai habitar em você. E essa pedreira também, hoje em dia nós simboliza também como a igreja, porque aqui na igreja todos somos pedras. E a pedra vai amolando a outra pedra. E alguns chegam meio rechonchudo, outra pedra é meio redondinha demais, e um vai mexendo com o outro e vai encaixando até que encontra o seu lugar. Por isso que aqui na igreja você precisa vir para a igreja justamente para ser edificado por Deus. Porque aqui também é um lugar alto, onde você vai encontrar, se encaixar. Vai se encaixar no seu lugar, onde Deus sonhou para você. Onde Deus preparou para você. Você vai se encaixar no lugar onde Ele preparou. Onde você vai servir como Ele sonhou que você seria. Só que tem um problema, que aqui está dizendo que não podia haver barulho de ferramenta. Não podia haver barulho de martelo, de ferro. E às vezes, hoje em dia existem muitos métodos, muitas visões. E isso é bom até certo ponto. Por quê? Porque eu ainda ouço muito barulho de ferramentas de homens.
nós temos que estar firmado na palavra, não em métodos, não em visões. E às vezes também esses barulhos de ferramenta simboliza nossas murmurações. Às vezes a pessoa está na igreja e está murmurando. Barulho de ferramenta. Deus, Ele quer trabalhar em você. Deus, Ele quer trabalhar em você. Ele não quer ouvir barulho de ferramenta. Você precisa ser edificado como casa de Deus. Então, como casa, nós precisamos ser edificados. E agora, volta lá para Efésios. Como casa, essas pedras vivas, você como pedra viva, você precisa ser lapidado por Deus. E agora como esposa para o filho. Abra comigo em Efésios 5, 6. 5, versículo 25. Vou começar do 25 aqui. Amém? Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai as vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com lavagem da água, pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim, devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como seus próprios corpos. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo, porque nunca ninguém odiou a sua própria carne. Antes, a alimenta e sustenta, como também o Senhor a igreja, porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Então, Cristo, Ele quer uma esposa para Ele. Só que Cristo, Ele amou tanto a igreja que Ele se entregou por ela, para santificar, para purificar com lavagem de água. E a purificação, irmãos, ela é um processo. Cristo, Ele santificou a igreja quando Ele se entregou como oferta, porque santificação é uma oferta. Mas Ele quer purificar a igreja através da palavra, ó, pela palavra, no versículo 26 lá, ó. Pela palavra. E eu queria dizer algo aqui para quem é casado. Eu ainda não sou casado, mas eu quero falar para os casados agora. Você precisa se comunicar com a sua mulher, porque você vai purificar ela e ela vai te purificar pela palavra também, através da comunicação. Às vezes muitos casados não se comunicam. Falou com alguém? Não sei, Deus mandou falar, eu falei. Na igreja a mesma coisa, Deus precisa te purificar, e Ele vai te purificar através da palavra. Ele só vai te purificar através da palavra, que é a palavra que lava, a palavra que nos lava. Nós chegamos aqui na igreja todo sujo de pecado, mas o que vai nos lavar é a palavra. Por isso que na quarta-feira aqui no Santo Reino é o culto da palavra. Palavra que vai te lavar. 27. Para apresentar a si mesmo igreja gloriosa. Sabe o que eu vejo muitas vezes? Muita gente falando assim, ó: ah não, mas eu queria que a igreja fosse que nem lá na igreja primitiva aqui, tal. Mas aqui está dizendo que a igreja tem que ser o quê? Gloriosa. É essa igreja que Cristo vem buscar. Ele não vem buscar uma igreja primitiva não, Ele vem buscar uma igreja gloriosa. Está entendendo? Então Cristo, para a igreja, Ele é como se fosse um marido, porque Ele está desposado. Ele já se casou com ela. Ele está desposado. E Ele se desposou nela na cruz. Mas não aceitará
Ele está desposado porque ele foi preparar uma morada. Ele já se casou com ela no papel. Agora só falta receber em casa. Só que ele só vai receber em casa quem tiver purificado pela palavra. Quem não tiver purificado aí não vai receber em casa. Está entendendo? Amém? E quando tem algo para falar aqui. Quando Cristo ele se casou com a igreja na cruz, Cristo ele é um tipo de Adão, assim como Adão é um tipo de Cristo. Quando não tem diferença. Quando Deus veio entregar a esposa para Adão, quando Adão viu a mulher, o que Adão disse? Ele disse bem assim, ele olhou para a mulher e disse: essa sim, são ossos dos meus ossos, carne da minha carne. E aí, como Cristo é um tipo de Adão, Deus também foi lá com Cristo e dizer: meu filho, está aí a sua esposa. E aí como é que Cristo respondeu para o Pai? Está aqui no verso 30, lê comigo. Porque somos membros do seu corpo, da sua carne e dos seus ossos. Assim como Adão também foi com Cristo. Você e eu somos membros do seu corpo e da sua carne e dos seus ossos. Glória a Deus. Grande é esse mistério. Digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. E não tem livro melhor para falar de Cristo e da igreja a não ser Cantares. Então vamos lá para Cantares. Deixa aberto aí em Efésios e vamos lá para Cantares. Eu amo Cantares, porque é o cântico do filho de Davi. Quem é o filho de Davi? Jesus. Aí às vezes a gente fala bem assim: Jesus, eu quero cantar para ti. Só que Jesus já está cantando há muito mais tempo para nós. Cânticos do filho de Davi. E os cânticos do filho de Davi é 100% escatológico. E a 3, eu sempre vou usar o número 3, tá? Porque toda a doutrina é tripartida, tem 3 partes. A doutrina do livro de Cantares é, primeiro, histórico. Porque, de acordo com a história, existiu esse relacionamento entre Salomão e a Sulamita. Porque Cantares foi escrito por Salomão, historicamente, e ele escreveu porque ele conheceu uma mulher que era Sulamita. E ele se apaixonou por ela, ele amou ela. E ele, como rei, ele não queria que ela se apaixonasse pela riqueza dele por ele ser rei. Então, o que Salomão fez? Ele se despiu da sua glória. E aí ele foi para o campo, porque era lá que a Sulamita estava. Mas ele foi não como rei, mas ele foi como um homem, porque ele queria que ela se apaixonasse por ele, pelo aquilo que ele era, não por ele ser um rei. Assim como Cristo se despiu da sua glória e veio atrás da amada. Então, histórico. Segundo, poético. Cantares é um livro muito poético. E ele até é um livro para menores de 18 anos. Alguns capítulos aqui é para menores de 18 anos. Se você é menor de 18 anos, nem leia. Irmão. Eu li aqui que ele bebia vinho no bico dela. Só para eu te ver. Não sei se pode não. Terceiro, profético. O Salomão entendia dos romantismos. Glória a Deus. Quantos ainda estão felizes? Amém. Eita. Não foi nem carne, nem sangue.
Então, profético. Terceira a visão do livro de Cantares, ele é profético, que é justamente isso, Cristo e a igreja. Por isso que ele é profético. E nós, como moradas, nós precisamos ser lapidados como pedra viva. Nós, como esposa, nós precisamos amadurecer. Por isso que eu queria que vocês lessem comigo lá em Cantares 8, capítulo 8. Desde o começo de Cantares até o versículo 8, quando chega no versículo 8, que é o fim do livro, a Sulamita ela já está plena em amor. Ou seja, ela começa a declarar o seu amor pelo amado, porque agora o seu amor já está amadurecido. Não era apenas uma paixão, porque a paixão inicia, mas o amor sustenta. Ela não estava mais apaixonada por ele, agora ela já amava, já era. E o amor, ele não é um sentimento. O amor, ele não é um dom. O amor é um mandamento. Sabia? Meu Deus. Então aqui a Sulamita ela vai declarar esse amor. E está lá no verso 7. Capítulo 8, verso 7. As muitas águas não podem apagar esse amor, nem os rios afogá-lo. Ainda que alguém desse todos os bens de sua casa pelo amor, certamente o desprezariam. Ou seja, aqui ela dá uma declaração de que o amor dela não era mais um amor condicional, não era mais um amor passageiro, mas era um amor incondicional, era um amor pactual, era um amor agora que era muito firme, que nem as águas podiam levar. Então, nós temos que ter esse amor amadurecido para com Deus como esposa, para com Cristo. Nós temos que ter esse amor incondicional. Eu vejo muitas pessoas dizendo assim: ah, Jesus, eu te amo. Até quando você ama Ele? Deixa eu dizer algo para você que me marcou muito. Ser constante é muito melhor do que ser intenso. É muito melhor ser constante em Deus do que intenso. Porque a intensidade, uma hora você está tão lá, nativa, que você vai e para. A constância não, você vai devagar, mas você vai continuando. Então é muito melhor você ser constante do que você ser só intenso em Deus. Aqui no verso 7 ela mostra o seu amor. Só que no verso 8 nós vamos ver algo. Eu queria mostrar para vocês aqui. Verso 8, lê comigo aí. Temos uma irmã pequena, que ainda não tem seios. Que faremos a esta nossa irmã no dia em que dela se falar? Ou no dia que pedirem ela em casamento? Ou seja, a Sulamita ela já era amadurecida, só que tinha uma irmãzinha que ainda era imatura, que ainda não havia crescido. E Jesus, ele não pode casar com uma criança. Por isso que o desejo de Jesus é que todos sejam maduros. E essa daqui ainda era pequena, ainda não estava pronta, ainda não estava preparada para o noivo. No verso 8 nós vemos apenas a paixão. No verso 7 nós já vemos o amor amadurecido. E eu vou falar algo. Às vezes no nosso meio ainda há muitas pessoas imaturas. Só que imaturidade não é pecado, irmão. Imaturidade é um processo. Tudo que Deus faz é processual. Você precisa só entrar no seu processo de amadurecimento para poder você ser uma esposa madura para Cristo. Glória a Deus. Volte lá em Efésios.
Efésios. Para com o Espírito nós precisamos ser pedras lapidadas. Para com o Espírito nós precisamos ser pedras lapidadas. Para com Cristo nós temos que ser uma esposa amadurecida. E para com Deus nós precisamos ser família. Nós precisamos voltar à nossa identidade de filhos. Amém? Abra comigo lá 2:19 de Efésios. Assim que já não sois estrangeiros, nem forasteiros, mas concidadãos dos céus e da família de Deus. Olha aí o outro estágio. 3 estágios aí também. Primeiro, estrangeiro. Segundo, forasteiro. Terceiro, da família de Deus. Primeiro, a igreja, ela começou sendo estrangeira, ou seja, ela era gentia. Depois que você passou de gentil para forasteiro, que agora você é peregrino aqui na terra. Você não é peregrino aqui na terra, nós somos peregrinos. A mesma coisa aconteceu com Abraão. Ele foi estrangeiro, depois passou a ser peregrino e agora passou a ser família de Deus. A mesma coisa Deus quer que nós sejamos para com o Pai. Para com o Pai nós precisamos. O Pai nos olha e Ele quer que nós sejamos a perspectiva do Filho. E não tem texto melhor para falar de perspectiva de filho do que Lucas 15. Abra lá comigo. Lucas 15. Glória a Deus. Lucas 15 traz muitas revelações. Eu vou tentar comprimir o máximo. Lucas 15. Eu só vou falar o contexto aqui. O contexto aqui de Lucas 15 é que Jesus ele está num belo dia pregando o evangelho, como sempre ele fazia. E chegou a ele, aqui no verso 1 de Lucas 15, vai falar que chegaram a ele todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E os fariseus e os escribas murmuravam dizendo: esse recebe pecadores e come com eles. Então, ou seja, Jesus aqui, alguns dizem que Jesus estava na casa dele, outros dizem que Jesus estava na casa de Levi, porque Levi era Mateus, tá? Quem não sabe, Levi ele era um publicano. E Jesus encontrou esse publicano e ele se converteu. E aí agora Levi levou seus amigos para ouvir sobre Jesus, para a casa dele. Por isso que os publicanos e os pecadores foram ouvir Jesus na casa de Levi, porque Jesus estava lá. E eles estavam sentados na mesa ali, estavam comendo. E aí os fariseus eles chegaram lá na porta da casa. E aí eles começaram a blasfemar contra Jesus, começaram a falar mal de Jesus, dizendo: olha, por que tu come com os publicanos? Por que tu come com os pecadores? Isso aí, tu nunca leu lá não, Salmos 8? Salmos 1, quer dizer, Salmo 1. Maldito é aquele que se assenta na roda dos escarnecedores. Nunca leu lá não? Está em pecado. Ele dizia para ele. Começaram a falar contra Jesus. E aí Jesus vai contar uma parábola. Porque para mim aqui é uma parábola só. Aqui nós vamos ela sendo contada de 3 formas diferentes, mas é uma parábola. E aí ele conta sobre a parábola da ovelha perdida. Aí depois no verso 8 ele vai falar sobre a dracma perdida. E aqui no verso 11 ele vai dar o clímax, que ele vai falar que um certo homem, ele tinha 2 filhos. E aí tem várias coisas aqui, só que eu vou mirar só aqui no 11.
porque a perspectiva do pai é que sejamos filhos para ele. E aqui vai contar essa história desse pai, porque não sei se vocês sabem, mas ele não está falando, o tema principal aqui não é um filho que era pródigo, mas a história aqui é sobre o pai, não sobre os filhos. E ele vai falar o seguinte aqui, ó, no verso 11, vamos ler isso rapidinho. E disse: certo homem tinha 2 filhos, e o mais moço deles disse ao pai: dai-me parte dos bens que me pertence. E ele repartiu por eles a fazenda. Olha aí, um detalhe já, que o pai, ele repartiu a sua herança entre os 2. Repartiu por eles. Não foi só para o mais novo, foi para o mais velho. Então foi para os 2. E poucos dias depois, o filho mais novo, ajuntando tudo, partiu para uma terra longínqua e ali desperdiçou os seus bens, vivendo dissolutamente. E havendo gastado tudo, houve naquela terra uma grande fome e começou a padecer necessidades. E chegou-se a um dos cidadãos daquela terra, o qual mandou para os seus campos e apacentar porcos. E desejava encher o seu estômago com as bolotas que os porcos comiam. E ninguém lhe dava nada. E tornando em si, disse: quantos empregados de meu pai têm abundância de pão, e eu aqui pereço de fome? Levantar-me-ei e irei ter com meu pai, e dir-lhe-ei: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Faze-me como um dos teus empregados. E levantando-se foi para o seu pai. E quando ainda estava longe, viu o seu pai e se moveu de íntima compaixão. E correndo lançou-lhe ao pescoço e o beijou. E o filho disse: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Mas o pai disse a seus servos: trazei depressa a melhor roupa e vesti, e ponde-lhe um anel na mão e sandálias nos pés. E trazei o bezerro cevado, e matai-o, e comamos e alegramo-nos. Porque esse meu filho estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. E o seu filho mais velho estava no campo. E quando veio e chegou perto de casa, ouviu a música e as danças. E chamando dos servos, perguntou-lhe que era aquilo. E ele disse: veio teu irmão, e o teu pai matou o bezerro cevado, porque o recebeu são e salvo. Mas ele se indignou e não queria entrar. E saindo o seu pai, rogava-lhe que entrasse com ele. Mas respondendo ele disse: pai, eis que te sirvo há tantos anos, sem nunca transgredir o teu mandamento, e nunca me deste um cabrito para alegrar-me com os meus amigos. Vindo porém esse teu filho e desperdiçou os teus bens com as meretrizes, mataste-lhe o bezerro cevado? E ele disse: filho, tu sempre estás comigo, e todas as minhas coisas são tuas. Até aqui. E o que eu queria mostrar para vocês é que o pai, ele repartiu a herança com os 2. Só que Deus, ele não pode dar a herança para quem é menino, para quem é teknon, porque aqui os filhos no hebraico, teknon é para criança. Então os 2 eram crianças ainda. Para um filho maduro, no grego se chama huios, que é um filho maduro, que já não é mais imaturo, mas agora ele é maduro. Esses 2 ambos eram pródigos. O primeiro, o mais moço, era a ovelha perdida, que Jesus contou lá em cima. O mais velho era a dracma perdida, que se perdeu em casa. Ou seja, os 2 estavam perdidos. Só para te dizer que é verdade o que eu estou falando, o preço de uma dracma, naquela época, uma dracma de prata era o valor de uma ovelha. Ou seja, a ovelha era a dracma e a dracma era a ovelha. Os 2 eram filhos. Um era o mais velho e o outro era o mais novo. Então os 2 eram pródigos. Só que o primeiro, ele gastou tudo. E aí
Essa história vai contar justamente sobre esse pai. Porque com o pai, esse pai ele tem dois filhos. Um que se chega a ele quando está se sentindo culpado, e o outro que se chega a ele quando ele acha que o pai está devendo algo para ele. Às vezes nós nos identificamos muito com o mais novo, mas muitas vezes nós somos aquele que é o mais velho. Às vezes nós chegamos a Deus e dizemos: pô, Deus, eu pequei, cara, me perdoa, eu pequei de novo. Mas Deus, ele sempre aceita de novo. E o que eu mais acho mirabolante aqui, que o mais novo, ele disse bem assim, ó: já não sou digno. Muitas das vezes nós mesmos chegamos para Deus e dizemos assim: Deus, eu não estou me sentindo tanto culpado que eu não sou mais digno. E agora eu te pergunto, Deus, ele me fez essa pergunta, porque eu dizia isso para Deus, dizia: pô, Deus, não sou mais digno da tua presença, não. Aí Deus, ele chegou para mim e disse bem assim: quando é que tu foi digno? Romanos 3,13 diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. E eu já não sou digno, porque eu nunca fui digno, porque é graça, irmão. É graça sobre graça. Glória a Deus. E aí, o pai esperava por aquele filho. E aquele filho, o desejo dele, ele se moveu dessa compaixão quando ele se viu na posição que ele estava, de perdido. Ele foi para o pai. Mas observe algo: o que fez ele sair? O que o pai tinha. E o que fez ele voltar? O que o pai tinha. O problema não estava com o pai, estava com ele. Está entendendo? Então quando ele voltou para o pai, quando ele voltou para o pai estava esperando ele. Mas por que o pai estava esperando ele? Porque quando ele saiu, o pai, ele disse bem assim: traga um bezerro magro. E aí os servos trouxeram um bezerro magro. Dê comida para esse bezerro. E aí eles alimentaram aquele bezerro. Quando o bezerro ficou gordinho, ele começou a ir na sacada da sua casa e olhar. Toda a viração do dia ele ia lá e procurava. Toda a viração do dia ele ia lá e procurava. Ele ia ver. Porque o bezerro estava gordo. O bezerro era o relógio. O bezerro magro simbolizava que o filho estava longe. O bezerro gordo simbolizava que o filho já estava chegando, voltando. E aí, toda a viração do dia, ele ia lá e via se o filho estava voltando. Num belo dia desses, nessa viração do dia mesmo, ele olhou e ele viu que alguém estava vindo, todo sujo, barbudo, todo rasgado. Mas ele sabia que era ele, porque o pai conhece o filho. Mesmo ele estando todo desfigurado, mas ele conhece a andar, a forma de andar. Ele conhece. Deus, ele olha e vê. E o pai corre atrás dele. Por que o pai correu atrás dele? Porque na lei, a lei diz que o filho que se rebela contra o pai, ele deve ser apedrejado. O filho rebelde deve ser apedrejado. Por isso que o pai, quando ele viu ele vindo, o pai morava na fazenda, ele tinha um campo todo para passar. Se os servos vissem o filho vindo, eles iam apedrejar ele. Mas o pai não, o pai sai correndo e diz: não, esse aqui vocês não vão apedrejar não, esse aqui é meu filho. Por isso que o pai chegou até eles e beijou eles. E ele deu uma ordem para ele: ó, vista ele, coloque um anel no dedo dele, coloque sandália nos seus pés, e traga um bezerro, que era o relógio. E o bezerro aponta para Cristo. O bezerro aponta para Cristo. O Henrique não começou falando sobre o princípio da substituição. Agora, na mesma história aqui,
o princípio da substituição também impera. O bezerro estava vivo, o filho estava morto. O bezerro morreu, o filho reviveu. Glória a Deus. E o bezerro morto deu ao filho o direito de uma nova roupa, um anel, sandália nos pés, assim como Cristo fez com você. Glória a Deus. E aí chega o mais velho, a dracma que havia se perdido dentro de casa. Muitas das vezes nós dizemos assim: ah, Deus, eu estou trabalhando para ti, mas eu sinto que as coisas não estão dando certo. Pô, mas eu estou fazendo tantas coisas para ti, mas mesmo assim ainda é perdido. Porque você pode estar fazendo algo, porque aqui ele vai dizer aqui, ó, te sirvo há tantos anos. No reino de Deus, irmão, não se considera tempo de serviço como prova de fidelidade. Tá entendendo? E ele pediu algo para dele, disse bem assim, ó, nunca me desse nem um cabrito. Para você ter uma ideia, um cabrito é como se fosse 10% do bezerro. Então ele estava pedindo algo que era 10% daquilo que o outro recebeu. Por que ele não pediu um bezerro também? Então, para finalizar, eu queria dizer que Jesus, mostrando tudo isso aqui, ele estava mostrando isso aqui justamente no começo lá da história. Porque lá no começo da história, começou com quem? Com os publicanos, pecadores e os fariseus. E eu imagino Jesus sentado com os publicanos e fariseus e dizendo: olha, havia um certo homem que tinha 2 filhos. O mais novo era os publicanos e os pecadores. O mais novo, ele saiu e se perdeu. Mas aí ele voltou, e quando ele voltou, o pai recebeu eles. Eu imagino que ele estava, na hora que ele disse que o pai beijou o filho, eu imagino que ele estava beijando um dos publicanos e dos fariseus, dos publicanos e dos pecadores. Mas quando ele começou a falar sobre o filho mais velho, ele com certeza se levantou e foi lá para a porta e começou a andar no meio dos fariseus e dizer: olha, o mais velho, ele também era filho, só que ele não sabia o seu lugar. Ele não sabia que ele era filho, ele não tinha identidade de filho. Ele achava que o pai estava devendo algo para ele, sendo que o pai, tudo que era do pai era dele. Só bastava ele curtir ali com o pai. E como na perspectiva de filhos para o pai, a história vai falar sobre o pai, mas o modelo não é nem o filho mais velho, nem o filho mais novo. O modelo aqui da história é o terceiro filho. Quem é o terceiro filho? O que está contando a história. Ele é o modelo, porque ele vai mostrar como se relacionar com o pai pelo que ele é, não pelo aquilo que ele pode dar. Pelo Espírito nós temos que ser morada, pelo Filho nós temos que ser uma esposa, pelo Pai nós temos que ser como filho.